Vocês estiveram na NASA. Isso. Sim. E aí, como que foi? Foi super legal. Incrível. Inexplicável. Não dá pra... Não tem palavras. Não dá pra explicar. Inclusive, a gente deu muita sorte. Meio azar, meio sorte, mas foi sorte. Quando a gente... O parque, a NASA é um local conhecido, acho que mundialmente, né? E quando a gente foi lá, tava super vazio por conta do furacão Ian, que a gente passou lá em Orlando. A gente pegou um furacão Ian, não, o furacão em Orlando. E o parque tava vazio, porque eu acho que o povo lá tem, tipo, muito medo, né? Muito medo mesmo. Mas, enfim, a rota do furacão tava programada pra passar em cima da gente, em cima da onde a gente estava. Acabou que deu tudo bem, caiu umas árvores. É que aqui no Brasil só passava, acho que a maioria das notícias ruins, né? Mas deu tudo bem. E Foi um frio, umas árvores derrubadas e... a gente estava super bem. O quarto que a gente estava, um dos quartos tinha 3, um não tinha janela. Então ficou 5 pessoas lá. Ficou Ficou... um bebê, nós duas e nossas tias. Entendi. E aí, minha mãe e meu pai ficaram no quarto que tem a janelona. E a minha tia e meu tio também ficaram no quarto que tinha outra janelona. Ficaram protegidos ali. É, e a minha mãe, ela ficou com muito medo. Então, ela não Você deixou a gente também. nem ir. Ela não deixou a gente nem no banheiro de madrugada, porque ela achava que o furacão ia passar bem na hora que a gente ia levantar pra ir no banheiro. É, mãe. Elas aí tá estavam certo. contando os minutos que o furacão tava passando. Eles ficaram, Falava sem assim, brincadeira, ficaram acordados 2h53, madrugada. o furacão vai passar. Ficou, gente, minuto por minuto. Ela não dormiu, era 2 horas da manhã, ela tava acordada ainda. Mas tá certo, porque furacão... Eu já peguei 3 furacões nos Estados Nossa, Unidos. 3. 3. Furacão, o problema dele é o seguinte, ele é muito imprevisível. ninguém sabe. Do ponto de que eu falo o seguinte, às vezes, porque o furacão, quando ele está no oceano, é onde ele fica se alimentando. Quando ele encosta na terra, ele cai, a intensidade dele. Só que a gente não sabe quanto que cai direito, não dá para ter essa previsão muito certinha. Então, assim, por precaução, é melhor ficar todo mundo protegido e tal. Por isso que lá nos Estados Unidos, quando vai ter furacão, o pessoal fala, vai comprar coisa, estoca água meu e tal. lado. No mercado tava um Tava desespero. fila pra pegar água. Fila, Mas fila. por que eles enorme. fazem Tinha isso? limite, Acabou a tinha água. máximo Sim. de água pra pegar. Acho que era 5... 5 galãozão, pacote, né? é. Entendi. Mas por que eles fazem isso? Porque no dia do furacão, eles não querem ninguém na rua. Porque eles não sabem. Se vai ter inundação, vai cair muita árvore, a gente não sabe. Então, eles avisam antes, ó, se preparem, fiquem em casa. Toca um e não alarme, acho que a cada 2 horas, 2 Isso. ou 3 horas, fica pitando. Enquanto você não apertar lá pra parar, ele não para. Ele fica pi, pi. Gente, em todos os celulares. Ia sem tudo, avisar. Tudo, avisa os celulares. tudo, né? A gente tava Legal. dirigindo, aí o negócio começou a pitar. A gente tomou um susto, porque a gente não sabia. Aí apareceu lá, attention, furacão, Ian, não sei o quê. Não, é legal, isso aí, mas isso aí é muito legal. E vocês são da tecnologia, isso é uma baita de uma tecnologia. É A mesmo? serviço da gente. Se aqui no Brasil fosse assim, seria excelente quando chove muito, entendeu? É. Infelizmente E não o é. pior é que as ruas lá são inclinadas pra dentro, né? Então fica um laguinho bem na parte onde os carros passam. Isso. A gente passava no carro, né? Assim, passou Era um o rio, né? furacão mesmo. O furacão era quinta-feira. Alagou a rua inteira. Sexta-feira a gente saiu pra dar uma volta, porque a gente perdeu Muita coisa. 2 dias de parque. E a gente ficou chateada, né? E foi isso. E a gente ficou Não, a chateada. gente passava na rua, você passava assim, e aí tinha um monte de água. Fazia assim, nossa. A água É assim espirrando pra todo lado, dentro do carro. Não, Então não foi uma experiência legal, viver um furacão. É. E aí lá na NASA, chegando lá, o que vocês gostaram mais? Bom, No estádio do foguete, eu acho. sim, tinha o Saturno. Saturno 5, Ah, vocês foram no Saturno. Atlantis. o Atlantis. Qual que vocês E- gostaram mais, Saturno ou Atlantis? Saturno. Saturno? Atlantis. Você gostou mais do Atlantis? Aham. Ah, você é Tinha das lá, minhas, ó. tinha Eu sou do o- time, ó, ônibus espacial. Olha o quanto de ônibus Tinha espacial lá, que tem por aqui. que as costureiras costuraram. Costuraram tudo à mão. É. O foguete foi costurado tudo à mão. Inclusive, na área do Atlantis, tinha o próprio escorrega. foguete. Não, tinha a parte de criança, que tinha escorrega, um monte de coisa assim pra interagir. E também tinha
o próprio foguete. É, o foguete Que chega ele já lá, o foi Atlantis. 36 vezes, ou 33, mas acho que é Isso 36 aí. vezes. E aí ele ficou lá exposto É e demais ele isso. já foi pro espaço. Não dá pra acreditar Isso que é você demais, tá quase do lado, assim, de um foguete, né? De uma coisa não. Uma nave, a única nave uma espacial. nave que Isso mesmo. gente, dava pra ver o pontinho que as costureiras fizeram tudo à mão, gente. Não dá pra acreditar isso. Vocês viram aquele filme que eles passam antes, né? Sim. É emocionante aquilo lá, né? Tem meio que um teatro, né? É. Que Aí abre mostra a a missão cortina e você Apollo. vê ele assim, né? Descer. Aí ele sensacional. pousa. Nossa, muito bonito. O quê? Você está falando do teatro, do homem que pisa na lua. E ele está falando, antes passa um videozinho e depois abre uma tela, levanta uma tela assim. E aí você entra e vê o foguete. Os ônibus espacial, eles foram aposentados em 2011 e cada um deles está num lugar nos Estados Unidos. Então o Atlantis está lá no museu na Califórnia está o Endeavour, no museu em Nova York, que é o museu que fica no porta-aviões, está o Enterprise, e no museu lá em Washington está o Discovery. E todos eles, quando eles voltaram, como não ia ter mais o programa, quando eles pousaram pela última vez, o pessoal só tirou a parte tóxica, que era o combustível, e levou ele do jeitinho que ele voltou. Então aquele que está lá foi do jeitinho que ele voltou. Aquilo lá é sensacional. E aquele Saturno 5 lá também é demais, né? Pra você ver o tamanho, né? A dimensão dele, né? Enorme. Dá pra ver os estágios direitinho. Inclusive, uma coisa